Bom dia, meus amigos que nos seguem através da internet nessa manhã de domingo. Estamos aqui para realizar a nossa palestra online do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, da cidade de Araçatuba. Desejando a todos vocês um excelente dia. Aqui hoje, como diz a nossa amiga Valéria, o tempo não está ensolarado, mas está um dia muito bonito, um dia que nos convida ao aprendizado, como todos os dias, né? Então, espero que vocês estejam bem, espero que possam hoje aproveitar todo o conteúdo que nos for passado pelo nosso irmão José Antônio da Cruz, que ele é natural da cidade de Catanduva, mas reside atualmente na cidade de Cem. É frequentador do Centro Espírita Caridade. Já é um colega já de longa data aí na seara espírita e vem nos trazer os ensinamentos de Jesus. Então, eu quero que vocês estejam com os corações abertos, as mentes abertas, sempre elevado ao alto, para que possamos aprender mais uma vez, né? Estar sempre aprendendo, porque é a nossa escola. Aqui nós estamos nesse planeta para aprender e colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Então, vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento até a espiritualidade maior, para que possamos nos conectar com o nosso Pai maior, com Jesus, ao mentor da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, para podermos agradecer mais um dia que nos é concedido, para que possamos recomeçar a nossa jornada. Agradecemos mais um dia de oportunidades que nos são colocadas diante de nós. Essas oportunidades de crescermos, de aprendermos, de corrigirmos erros pretéritos, fazendo, como nós poderemos dizer, uma limpeza dentro de nossos corações, buscando sempre os ensinamentos de Jesus, que é amar ao próximo como nós mesmos. Levar, Senhor, essas vibrações de amor e de carinho a todos os nossos colegas, a humanidade em geral, no momento em que passamos por essa pandemia, que nos faz enxergar outros caminhos que possamos seguir. O da fraternidade, o da caridade, o da ajuda, que muitas vezes esquecemos. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que vós nos concede. Que sejamos todos, Senhor, unidos em torno de Jesus, para seguirmos sempre os seus ensinamentos. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Bem, e como eu disse, hoje conosco vai estar o José Antônio, que já está aí na telinha de vocês. Eu já disse que ele é de Catanduva, está em Cem. José, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu agradeço. Que Deus te ampare, que Jesus te envolva, a espiritualidade possa te confortar nesse momento. Muito obrigado. Uma boa palestra para você. Estamos aqui acompanhando, tá? Um grande abraço. Agradeço. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Nosso bom dia. Agradeço, né, a toda a equipe de colaboradores e de tarefeiros do Centro Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Araçatuba, cidade muito querida, da qual já tivemos prazer de estar aí algumas vezes em palestra, né, na Casa Espírita presencialmente e virtualmente também já temos tido a oportunidade de dar a nossa colaboração. Fico muito feliz de atender essa região de amigos queridos, né, que tivemos oportunidade de criar laços nas nossas andanças.
durante nossas reflexões. E hoje se dá também uma reflexão, porém de maneira virtual, né? Estamos todos conectados, de certa forma. Um dia muito especial, quero tocar nesse assunto, né? 18 de abril do ano de 2021 nos lembra também algo muito importante dentro da doutrina espírita. 18 de abril de 1857. Aqui data-se o lançamento, né, da primeira edição de O Livro dos Espíritos, ou seja, hoje o Livro dos Espíritos completa 164 anos, trazendo luz, esclarecimento, direcionamento para a humanidade. A primeira edição, publicada em 18 de abril de 1857, trazia 501 questões, né, acerca do destino do ser humano, dessa conexão com o mundo extracorpóreo, perguntas e respostas muito precisas, como já conhecemos, né? Assuntos acerca do universo, sobre Deus, enfim, instruindo a humanidade. A segunda edição viria um pouco depois, alguns anos depois, em 18 de março de 1860, e aí já completa, conforme a conhecemos, com 1018 questões, tratando assuntos muito importantes, de um conteúdo muito enriquecedor acerca da educação do espírito, uma colaboração para com a humanidade, para o nosso melhoramento espiritual, para o nosso melhoramento moral. Também neste mês de abril, né, a outra obra que aí, acompanha esse enredo de comemoração dentro da doutrina espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado alguns dias antes, né, 15 de abril de 1864. Dias antes, assim, no calendário de comemoração, né? Porém, é uma obra lançada alguns anos à frente. Então, no dia 15 de abril de 1864, lançava-se o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, 157 anos, né? 157 anos de luz aí para a humanidade, né? Nos auxiliando a compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Essas notas iniciais são apenas para que nós possamos aí encher o nosso coração de alegria hoje e divulgar, né, a comemoração dos 164 anos de O Livro dos Espíritos, desde a sua primeira edição. Então, queridos, mais uma vez, bom dia a todos vocês que estão aí no chat, né, nosso bom dia. A gente faz tanto palestra à noite, aqui online, eu não sei nem se eu falei boa noite, viu? Se eu falei, me desculpa, mas bom dia a todos vocês, tá? É um prazer de nossa parte poder falar. Vocês que estão chegando no chat agora, fiquem à vontade. Na medida que vamos trabalhando a nossa reflexão, vocês também podem interagir, não é? Colaborando com a temática, seja por perguntas ou por complementação de alguma frase, de algum texto. Isso até ajuda-nos a nortear, a complementar nossos pensamentos acerca da reflexão que estamos tratando. E eu espero que essa reflexão, de alguma maneira, possa chegar até vossos corações, tocá-los, né? Suscitar dentro de cada um uma ideia que fará com que essa luz da consciência possa direcioná-los em busca de uma investigação sincera. Essa investigação sincera, ela se dá à medida que nós também vamos explorando o nosso mundo consciente, a princípio, para que possamos ir conhecendo-nos. À medida que essa luz se faz interiormente, nós vamos conhecendo os nossos pontos que precisam ser trabalhados interiormente, aquilo que nós chamamos de defeitos. E estes defeitos, nós precisamos sim prestar bastante atenção neles, porque alguns podem se tornar hábitos, e destes hábitos nós desenvolvermos os nossos pensamentos, né, as nossas atitudes, a forma como nós falamos com o próximo, e tudo isso, de certa forma, exerce uma forte influência, seja no mundo material, influência para o outro, e principalmente, imediatamente, algo instantâneo ocorre no plano espiritual. Aqui estamos falando do ambiente das vibrações. Estas vibrações estabelecem conexões invisíveis. Agora, é claro que, pegando essa deixa, nós vamos apresentar o tema da manhã, que vocês já viram no cartaz de divulgação,
companhias invisíveis, né? Por que escolhemos esse tema, companhia invisíveis? Porque é um tema muito oportuno para ser tratado neste momento, principalmente da atualidade, não é? Da qual estamos vivendo, esse momento de isolamento, esse momento de distanciamento, e do qual muitos de nós têm passado por profundas aflições internas, seja por medo, seja por falta de informação, seja por falta de fé, uma fé sólida, aquela fé embasada no bom senso, conforme a orientação de Kardec, a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Note que essa fé não é uma fé qualquer, é uma fé com uma intenção, com um propósito. É aquela fé que o meu sentimento, algo mais profundo em mim, vai expressar: eu sei. E este eu sei me dá uma garantia, uma certeza muito grande, que não importa o que aconteça no planeta Terra, no mundo da matéria, do qual nós estamos vivenciando esta experiência, tudo tem um propósito maior, porque o nosso espírito é imortal. E por ser imortal, criado para a imortalidade, nós vivemos, né, com e em parceria com o corpo físico que nos abriga nos planos materiais, nesta dimensão que estamos, e fora dela, né, no nosso plano, né, no plano espiritual, ou seja, na nossa condição real mesmo, né, sem um envoltório físico denso dessa maneira, como estamos acostumados aqui, né? Outros corpos tomam aí a constituição do espírito. Então, meus queridos, a live de hoje ela segue este propósito, nos orientar, né, acerca dos nossos hábitos internos, aqueles hábitos que geram, de certa forma, vibrações, né, vibrações que estabelecem, que se conectam com frequências, e frequências, né, que acabam estabelecendo conexões profundas, criando vínculos, né? E, é claro, estes vínculos alimentados por nosso pensamento, de maneira constante, de maneira permanente, nós vamos gerando frequências, sejam estas positivas, se tivermos hábitos saudáveis na maneira de pensar, de agir e de sentir, seja hábitos nocivos, que vão nos prejudicar. A princípio, prejudicar o nosso mundo psíquico. Nós começamos a nos desgastar, né? Nós começamos a entrar num cenário interno de repetições constantes que nos desanimam. Este desânimo interno acaba afetando quando é estabelecido um hábito um pouco mais profundo do pensar, de ter preocupações, não é? De uma maneira exagerada, de perder esta fé, de deixar de alimentar essa fé, mas aqui eu quero trabalhar a fé num sentido de conexão com a nossa realidade espiritual, né? Do qual existe um propósito dentro da nossa caminhada. Então, quando tudo for escuro diante da nossa visão, no sentido de perder esta fé em nós mesmos, jamais percam a fé na providência divina. Há algo sempre que está nos direcionando para um porto seguro. Eu sei que é difícil trabalhar isso, principalmente nessa época, né? Muitas pessoas estão desanimadas, desgostosas. É uma frequência, é um hábito. E isso, por vezes, acaba afetando o corpo físico. Por vezes, eu quero dizer também aqui, né, abrindo aspas, que por nós estarmos, voltando nessa questão atual, vivendo este cenário mundial há mais de um ano já, nós fomos tão bombardeados por informações vazias que a maioria de nós já deixou com que esse estado psíquico afetasse o corpo físico. Então basta uma noticiazinha aqui ou ali para nós nos desestabilizarmos, para que o nosso metabolismo sofra, né, uma desarmonia, e esta desarmonia, por vezes, pode acarretar em alguma alteração no mundo orgânico, no mundo, né, no nosso corpo físico. Isso é tão verdade que as emoções já são estudadas há muito tempo no campo da psicologia, né, no campo das ciências da mente, enfim, aqui nós podemos colocar todas aquelas que se debruçam para entender o ser humano na sua complexidade. Né? Ciências acadêmicas que trabalham muito para compreender o ser humano e doar a este soluções para seus problemas psíquicos. Então, veja,
já é algo que chama a atenção de profissionais dedicados, de cientistas e pesquisadores há muito tempo. Porque nós, que temos um conhecimento acerca do espírito, né, aquilo que anima o nosso corpo, ou seja, nós mesmos, né, aqui o interno, eu estou falando, claro, dando ordens ao meu corpo físico para reproduzir tudo isso para vocês. Não é? Então, quem se manifesta é minha essência, meu espírito. Então, nós que temos este conhecimento acerca do espírito, deveríamos vigiar mais profundamente a maneira como estes hábitos internos estão norteando nossas vidas e estabelecendo essas conexões que traz para nós companheiros invisíveis. Nós vamos falar um pouco disso. Não se assustem, tá? É algo muito natural, né? Paulo já dizia em seus testemunhos, em suas cartas, né? Que há sobre todos nós uma nuvem de testemunhas. E é verdade, né? Ninguém escapa a esses olhares invisíveis porque nós estamos conectados com vibrações, tá? Agora vejam, queridos, isso não é motivo para nós ficarmos aí píssicos, né, com esta informação. Não, de forma alguma, tá? Somos seres que estamos ainda em um estágio humano e que erramos muito, é claro que sim, né? Erramos muito, mesmo sabendo o caminho que temos que seguir. Erramos ainda porque a força desses hábitos, não é, para ser vencida, precisa se ter aí sobre diante de nós um propósito que sendo alimentado, consiga estabelecer uma conexão com a vontade, com a força de vontade. Segundo os Espíritos, necessitaria de uma força de vontade pequena para vencermos as nossas imperfeições, mas que nós não temos por hábito assim alimentá-la, dizem eles, não é? E é bem verdade, porque um hábito nocivo é muito alimentado por nós, enquanto que um pensamento benéfico não é tanto assim. Eu vou explicar e vou dar um exemplo. Vamos imaginar o cenário da rede de internet, né, mundial. O mundo virtual, por exemplo. Será que eu já parei para perguntar para mim mesmo, né, se minhas contestações, aquilo que eu contesto na internet, a maneira como eu me expresso, como eu dirijo minha palavra para o mundo, para o próximo. Quando eu dirijo minha palavra para o mundo, eu sempre quero atingir alguém. Ou eu quero atingir um grupo de pessoas ou uma pessoa em específico. Tá? Quando eu faço isso, essa contestação, principalmente, né, nós vivemos épocas de contestar, esta afirmação, este pensamento, enfim, aquilo que eu expresso, né, que tipo de vibração ela carrega? Ela se conecta com quem? Eu estou dando esse exemplo da internet porque é uma realidade nossa, tá? É uma realidade nossa isso. E nada, né, melhor para ilustrar do que pegarmos essa informação e trazermos aqui. Porque assim a gente consegue ver a qualidade daquilo que está dentro. Diz, né, um pensamento que a boca fala daquilo que o coração está cheio, não é? Aliás, esse pensamento é uma adaptação, né, de um trecho do Evangelho. Então, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se aquilo que eu estou expressando é aquilo que o meu mundo interno está extravasando, né, qual é a qualidade dessa minha contestação? E mais, após eu detectar a qualidade, a vibração que ela está estabelecendo, conectando com outras mentes que vão ler e que vão estar na mesma sintonia ou numa sintonia de revolta contra aquilo que eu falei. Que tipo de qualidade de vibração que se estabelece a partir dali e que retorna para mim, o emitente daquela frequência? Porque retorna. Não é a lei de ação e reação, perdão, de ação, de causa e efeito, né? Ação e reação é uma outra lei, né? Lei de Newton, né? Primeira lei de Newton. Enfim, para toda ação há uma reação igual ao contrário. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de causa e efeito, tá? Então, aqui não implica em castigo algum, meus queridos, tá? É uma coisa lógica. Por isso, a fé ela deve estar embasada, né, num conhecimento que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Porque senão daria uma outra conotação. Então, veja, se eu faço algo, eu causei. Então, esse retorno é uma linha, tá? Um caminho aberto de frequências. Isso é natural, não há castigo algum aqui, né?
Então, está conectado a mim o emissor. Eu sei o que eu fiz. Né? Então, diante desse exposto aqui, será que nós conseguimos avaliar sinceramente, sem querer dar adjetivos e qualidades para as coisas que nós fazemos, né? Porque a consciência não vai aceitar uma qualidade que nós não possuímos, não tem jeito, nós nos enganamos, mas a nossa consciência não aceita isso. Tá? Então, pensem comigo, façam essa dinâmica interna, vasculhando tudo aquilo que nós fazemos. Eu sei que é doloroso, e a maioria de nós não aceita isso, meus queridos. Parece simples, mas nós temos como um aliado um advogado muito perspicaz, que age muito rápido em nossa defesa. A nossa mente viciada nas nossas razões. Tá? Então ela vai procurar uma justificativa para o que eu faço. E aí eu entro num campo interno que se chama resistência. Aí eu não mudo. Por quê? Porque, de certa forma, nós amamos a resistência interna. Porque a resistência, ela nos deixa exatamente onde nós estamos. Eu não preciso fazer nada. Quer coisa mais gostosa, né, do que ficar acomodado, não mexer com aquilo que está dentro de nós, não precisar mudar defeitos, ser conforme sou. Aliás, a gente tem até um ditado popular que diz que devemos ser assim, não é? Então, muitas pessoas até se expressam assim. Eu sou assim mesmo e pronto, não é? Tem até uma frase que completa isso, né? E os incomodados que se mudem. Ou dizemos assim também, eu não levo desaforo para casa, tudo que está aqui entalado eu falo mesmo. Então, perceberam? Então, nós gostamos de ser assim. Esse cenário da resistência é muito defendido por nossa mente, né? Que é um advogado perfeito. Vai advogar, não é? Ali a favor dos nossos defeitos. Então, aqui fica um pouquinho mais difícil de eu mudar os meus hábitos nesse sentido. Então, se eu não mudo os meus hábitos, se eu tenho um advogado ali com uma habilidade incrível para justificar aquilo que eu estou fazendo, e eu defendo com unhas e dentes estas contestações, não me avaliando, não me investigando e negando a possibilidade de mudança, então é óbvio, eu vou estabelecer uma conexão invisível. Então, as minhas companhias, elas terão o mesmo teor daquilo que está dentro. Pronto, a gente conseguiu identificar que tipo de vibração a gente está atraindo para nós. Por quê? Porque a emissão tem uma nota muito parecida. Aqui não tem como fugir, queridos. Tá? E é interessante que nós vamos, às vezes, orar para o nosso anjo da guarda, né, que está ali pronto para nos atender, para Jesus, para Deus, pedindo a solução dos nossos problemas. Veja que interessante, há uma nota na oração que fizemos há pouco, a do Pai Nosso, por exemplo, há um momento que dá essa resposta para nós. É uma balança, um ponto de equilíbrio. Nós precisamos, primeiramente, buscar entender alguns símbolos, né, dentro das questões das palavras, né, trazidas por esses grandes mestres, aqui a exemplo de Jesus, né, e que nos tocam profundamente. Por exemplo, dentro da expressão do Pai Nosso, há um momento muito importante em que nós pedimos o pão da vida, né? E pedimos também para que perdoe-se as nossas dívidas. Tudo aquilo que está em infração com a lei de harmonia, de amor, não é? Que habita em mim internamente, é uma dívida, é uma pendência, é uma desarmonia da qual eu tenho que me pôr em equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio. Então eu peço na prece, perdoai nossas dívidas. Ok? Olha, perdoe esta atitude que eu estou tendo, estamos dando exemplo aqui, né, da maneira como agimos na internet. Mas logo em seguida vem uma balança, assim como nós perdoamos aqueles que são os nossos devedores ou que nos ofendem, etc., né? Essa prece do Pai Nosso, ela tem várias formas de interpretá-la. Mas o importante aqui é entendermos o ponto do equilíbrio. Nós queremos algo, mas não queremos dar algo em troca. Perceberam? Por que fica tão difícil esta questão da harmonia espiritual, desta cura espiritual, ou de nos libertarmos de uma influência espiritual que é um pouquinho mais tenaz, né? Ali, uma obsessão, né? Dependendo do grau que ela já está. Eu não vou aprofundar nisso hoje, mas dar uma pincelada vou sim. Então, percebam que esse tratamento ele poderia ser muito mais eficaz e poderia se juntar a um tratamento, por exemplo,
não é? O tratamento das nossas preces, que pedimos, que estabelecemos conexão sincera com a espiritualidade, o tratamento de quando vamos na casa espírita, por exemplo, né? Seja onde for que vamos buscar um tratamento espiritual, uma conexão, né? O nosso ambiente religioso, que deveria ser primeiramente interno e não somente externo. Neste momento da humanidade, nós estamos aprendendo a edificar um ambiente religioso interno. O centro espírita, ele saiu das quatro paredes e passou a ser interno. Agora ele está dentro de mim. Por exemplo, eu estou no lar de vocês. Vocês estão me acompanhando pelo dispositivo móvel, pelo desktop, computador de vocês, ou nas Smart TVs, ou por áudio em alguma emissora que nos transmite, não é? Enfim, nós estamos conectados, não é, por um aparato eletrônico que nos dá a condição de fazer isso hoje. Olha que interessante, estabelecemos uma frequência, vocês estão na frequência deste canal, se conectaram com este canal por meio da internet, através da internet. E por que não ser assim também com os nossos pensamentos, que emitem frequências, segundo, né, a Gênesis, em seu capítulo 14, que vai tratar sobre os fluidos, que aliás a lição que todos aqui devem ler, tá? Gênesis, capítulo 14, os fluidos, segundo as informações contidas ali, né, o pensamento emite frequências, emite vibrações, né, sinais, de maneira permanente e constante, que atinge primeiramente a nós e toda a nossa organização perispirítica, né, ou seja, o perispírito, para depois ser emitido lá para onde nós desejamos. Já imaginaram isso? Agora, se está conectado, eu estou recebendo esta frequência direta. Imagine o retorno dela carregado da frequência dessas mentes que, porventura, se sentem incomodados, às vezes, com uma contestação vazia que eu vou fazer, só porque eu acho que é tal coisa e eu preciso expor minha revolta. Perceberam isso? Perceberam por que o tratamento nesse grau, né, de eficácia é mais difícil? Porque eu quero um tratamento, mas eu não quero mudar a maneira de ser. Então, é óbvio, se eu não quero mudar a minha maneira de ser, dependendo o hábito que eu tenho, se esse hábito for nocivo, prejudicial, eu estou cercado por uma nuvem de testemunho, chamando a lembrança de Paulo novamente aqui. Mas, como falamos dos 157 anos de livro, dos 164 anos de Livro dos Espíritos, 157 anos é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Como falamos deste 164 anos de O Livro dos Espíritos, que se comemora hoje, no dia 18 de abril do ano de 2021, né? Ele foi lançado em 18 de abril de 1857, a primeira edição. Então, vamos fazer leitura de algumas questões aqui para ilustrar ainda mais a nossa temática, para vocês perceberem o quanto que é importante isso que nós estamos falando. Dentro do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar apoio para tudo isso que estamos comentando aqui. Tá? Há um capítulo, tá, de número 9, e que traz no seu título a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Tá? Na sua apresentação aqui, o item 1 deste capítulo, nós vamos tratar sobre a penetração do nosso pensamento pelos espíritos. Né? Olha que interessante. Como que os espíritos vasculham isso por meio dessas vibrações que nós estabelecemos. Muitos de nós vão dizer, mas como que fica, então, a questão do livre-arbítrio? Eu não posso mais pensar em nada. Você pode. É uma questão de responsabilidade. E vejam bem, queridos, tá? Aqui nós precisamos ter um bom senso e muita lucidez. É claro que vai passar dentro de nós pensamentos que não são bons. Tá? Nós somos imperfeitos. É interessante porque aqui conta essa vontade que nós temos de resistir a esses pensamentos. Tá? É isso que vai tornando este hábito cada vez melhor alimentado, vamos dizer assim, de modo que essa nossa consciência fica apta a vasculhar de uma maneira automática. Eu não preciso ficar com um caderninho anotando. Eu vou simplesmente discordar dessas atitudes que eu penso. Ou eu vou pensar melhor. Ou eu vou me arrepender muito rápido logo após fazer. Então, tudo isso é indício de mudança. Tá? E se eu me arrependo, posso voltar atrás, não é?
Principalmente no caso da internet, como eu estou dizendo aqui. Posso apagar o comentário que eu fiz, né? Mas será que eu faço isso ou meu ego não deixa? Né? Então, tá aí. São perguntas para nós fazermos a nossa consciência. Vamos lá. Questão 456 do Livro dos Espíritos. Tá? Olha que interessante. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Parece uma invasão de privacidade, né? E aí eles vão responder. Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeado por eles. Olha aí a nuvem de testemunhas, né? Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige sua atenção. Então, se estas mentes procuram desunião e dentro de mim há desunião, né, há orgulho, há egoísmo, né, há essas certezas sem caridade alguma e que só diz respeito a meu ponto de vista ou a um grupo que tem um determinado ponto de vista, então nós vamos estar rodeados também por esse tipo de influência, né? Porque eles não se ocupam das que não lhe interessam. Então, se não tem a frequência certa, não vão se interessar, não vão demorar muito ali, né? Uma outra questão que eu quero ler para vocês é de número 457, ainda, né, neste capítulo. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? É aqui que nós entramos, não é, nessa questão das qualidades. E a consciência, ela não vai aceitar um rótulo que não lhe pertence. Então, por mais que eu tenha uma aparência, no fundo desta aparência, que é a base, há a verdade, se sou ou não aquilo que estou representando. Não é? E é ali, tá, nesse ponto dos pensamentos mais secretos, que essa pergunta está embasada. Os espíritos podem conhecer isso? Essas companhias invisíveis sabem disso ou não? Têm acesso? É claro que aquelas que têm uma habilidade, né, já ali melhor trabalhada para vasculhar, né, estas informações. Porém, a frequência de vibração que eu emitir vai chamar até espíritos doentes que não têm nem noção que estão desencarnados. Tá? Então vejam, conhecem sim, muitas vezes aquilo que vocês desejam ocultar de vós mesmos, as nossas máscaras aqui, né? Isso daria um tema maravilhoso. Nem atos, nem pensamento podem ser dissimulados para eles, ou seja, nós não conseguimos dissimular estas informações no mundo espiritual. Não tem jeito, queridos. E aqui a questão 459 vai dizer, nós vamos ter uma outra pergunta muito interessante. Os espíritos influem, então, sabendo de tudo isso, eles conseguem influir sobre os nossos pensamentos e nossas ações? É possível isso? Tá? E aí tem uma resposta importante. Nesse sentido, a sua influência é maior do que vocês pensam, tá? Porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha, por que isso? Porque essas vibrações da qual nós estamos viciados faz com que nós tomemos essas atitudes de maneira automática. É igual um software que nós programamos, por exemplo, para receber notificações e que nos influenciam a ter tais reações. Não é? Vamos falar bastante desse ambiente de internet, que é algo que nós estamos usando muito. Então, para nós entendermos, um software, por exemplo, que nós programamos ele para ter tal comportamento, tal atividade, ele executa aquilo com sequência precisamente, tá? De modo que o software em si não se preocupa, ele só executa, não é? É assim é conosco também. Quando nós adquirimos o hábito de pensamentos nocivos, a coisa executa-se automaticamente. E nós somos guiados por esses hábitos, porque está sendo alimentado por essas frequências que se interessam por esse tipo de pensamento. Veja bem, então nós temos mais uma questão aqui que eu quero trabalhar com vocês, um pouquinho já mais à frente, vamos dar um salto nesse capítulo, tá? Já é a de número 467, né? Então, nós já descobrimos tudo isso aí que falamos. Olha agora, pode o homem, então, a pessoa pode se afastar da influência dos espíritos que estão ali, ou incitando ao mau pensamento, a práticas que não são legais, né? a toda essa série de comportamentos que nós temos? E a resposta é sim, vocês podem, porque, né, eles, os espíritos, só se ligam aos que solicitam esta conexão pelos seus desejos,
aquilo que eu estou alimentando internamente, ou atraem pelos pensamentos rotineiros, né, que eu não presto atenção aí e acabo atraindo, né? O desejo é uma coisa mais intensa que eu estou alimentando e do qual também gera pensamentos, né? E há aqueles pensamentos de hábitos que eu tenho, né? Seja da minha personalidade, de inveja, de egoísmo, etc, etc, que também geram desejos. A partir daí eu posso ter um desejo de vingança, eu posso ter um desejo de passar por cima do outro ser humano, cobiçar a vida dele, etc, etc, né? E continuando aqui, questão 468. E os espíritos, já que a gente tem essa condição, cuja sua influência é repelida pela minha vontade, pela nossa vontade, tá? Pela vontade do homem. Eles renunciam a esta tentativa de ficar nos influenciando, essas companhias invisíveis? Sim, não é? Olha, o que queres que eles façam, tá? Quando nada tem a fazer, eles abandonam o campo de vibração. Não obstante, a questão vai dizer assim, mas prestem atenção. Eles ficam espreitando o momento favorável, como o gato espreita o rato. Não quer dizer que esse espírito fica lá sentado esperando eu mudar, não. É questão de vibração. Já estamos no momento de pensar com um bom senso, né? O universo é algo de uma inteligência extrema, né? Tanto que a questão número 1 vai ilustrar isso muito bem do livro do Espírito, que é Deus, inteligência suprema do universo, né? É a causa primeira de todas as coisas. Então, dentro dessa ordem, existe uma inteligência do qual nós não fazemos aqui ideia, né? E mergulhado dentro dessa organização, existe todos os seres criados e que estão em evolução, né? E dentro desse cenário tem seres imperfeitos, do qual nós também ocupamos esta classe. Talvez não desejamos mais fazer o mal às pessoas, não é? Não pelo menos de uma maneira direta, assim, com uma intenção, mas pode ser que o mal passe por dentro de nós, quando alguém nos ofende, etc. Nos vemos nos vingando, nos vemos falando, nossa, um monte de coisas que não gostaríamos que fosse feita a nós para essa pessoa. Feliz daquele que sente tudo isso, mas controla-se, não é? Muitas orientações, muitas linhas de educação orientam-nos para pôr para fora isso, né? Porque senão faz mal internamente. É interessante, não é? Isso daí nós poderíamos abrir um campo aqui para essa discussão. Veja bem, tudo vai depender de como você trabalha o seu interior, né? Pôr para fora não significa agredir o próximo, tá? Mesmo que o advogadinho interno aqui justifique sua atitude. É claro que o bom senso vai nos dizer também, olha, isso que está fazendo com você não é bom, não é? Posicione-se. Posicionar-se não é ofender, não é agredir, não é pôr o desaforo para casa, porque senão eu estou mais doente do que aquele que me agrediu, mas sim saber direcioná-lo. Ah, José, mas eu aprendi que se eu guardar essas emoções eu fico doente, eu preciso saber trabalhá-las. Exatamente, saber trabalhá-las, não é? Dar um direcionamento diferente para isso. E uma forma de fazer isso é nos compreendermos como espírito, compreendendo o nosso mundo interior, compreendendo a maneira como podemos lidar com essas emoções internas e o porquê que elas são tão importantes para ficar guardada dentro de nós. Por que o nosso ego foi tão ferido, né, com tal informação, que fez com que eu ficasse abalado diante daquela situação e criasse aquela conexão, né, que fica se repetindo internamente. É o famoso ressentir, o sentimento de ressentimento, que fica ali dando um loop, né, voltando àquela cena interna, e eu vou alimentando, às vezes, um desejo contra a pessoa que me fez aquele mal, que não é legal, tá? Então, nesse sentido, trabalha-se, então, essa questão. Então, veja, se eu consigo por meio da minha força de vontade, repelir esses pensamentos, então, essa força de vontade, ela já está fazendo todo esse trabalho, né, ali, junto com minha consciência, de avaliação interna. Então, toda vez que surge um pensamento assim, eu repilo ele. É nesse sentido, tá? É que essa conexão se estabelece. Então, se eu volto, se eu deixo me contaminar, não é por um sentimento X ou Y que não é bom, eu me conecto. É nesse sentido, estão à espreita. Essas vibrações estão aí ao nosso redor. Eu me conecto e estabeleço uma frequência, né? E aí eu posso me sentir depois muito mal com tudo isso. E questão aqui, 469, essa eu considero o antídoto, tá? Para vocês que ficaram até agora, agora vem o antídoto, viu? Na verdade, a reflexão toda, né, é um antídoto, mas olha que interessante essa questão 469 de O Livro dos Espíritos, né? Por que meio, então, tá? Vamos falar aqui, né?
estou colocando até nas minhas palavras, ó, pode-se neutralizar a influência destes espíritos, dessas companhias invisíveis, que querem nos suscitar assim ao mal, né? Que querem suscitar maus pensamentos, nos influenciar. Como é que eu faço, tá? Para me equilibrar diante disso? E aí vem uma informação interessante. Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Aí vocês vão repelir as influências dos espíritos inferiores e vai destruir o império que eles desejam ter sobre vós. O império. Império significa que tem ali alguém que reina, tá? As palavras são muito interessantes, nós precisamos analisá-las, tá? As palavras com os seus símbolos significam muito. Então, se querem estabelecer um império, há alguém que estabelece, então, ali também um reinado. Logicamente que não serei eu, não é? É uma mente oportunista que toma, então, as rédeas da situação, me influenciando nesse cenário das frequências da qual estou conectado. Então, a fórmula é esta: fazer o bem e colocar toda a vossa confiança em Deus. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós maus pensamentos. Aqui entra também a maneira como nós agimos com os outros, principalmente aqui no cenário da internet, que insuflam, né, a discórdia. Será que eu ajo assim nas minhas contestações? Elas geram discórdia ou geram união? E excitam em vós todas as más paixões. Olha a profundidade. Aqui eu preciso mergulhar. O que é má paixão para mim? A mente, aquela que vai defender a minha justificativa, viciada nos meus argumentos inferiores, vai dizer assim: mas nós não podemos ficar calados. Jesus não ficou calado. Olha que interessante, né? Como Jesus é o símbolo de transformação para nós, a mente viciada vai usá-lo para me iludir. É um espelho, não é? Dentro do meu labirinto, eu vou acreditar que eu preciso desembainhar a minha espada para defendê-lo. Então eu vou dar uma contestação. E mesmo ele dizendo: embainhe tua espada, eu não vim para isso. Não é esse o exemplo que deixo. Mas nós damos as costas a esse conselho. Não é? E quando eu digo nós, eu me incluo, tá? Então o que é que suscita essa minha má paixão? Porque o que é mal, gente, é mal. Né? Há uma questão no Livro dos Espíritos muito interessante. Agora eu não vou me recordar o número dela, tá? Dessa questão. Mas, para quem já leu, ou vocês vão digitar aí na internet, vai ser fácil achar. Que vai dizer assim, inclusive se alguém souber, coloca aí no chat. Que, né, quando pergunta, né, Kardec pergunta lá, por que que o mal sobrepuja, né? Está sempre ali sobrepujando o bem, né? Olha que interessante, tá? E a resposta é porque os bons são tímidos e o mal é audacioso. Quando os primeiros, ou seja, quando o bem quiser, quando os bons quiserem, eles assim também, né, tomarão as rédeas da situação e o mal, né, vai se afugentar a envergonhá-lo. É muito importante saber avaliar e interpretar essa questão, porque às vezes nós pegamos isso como justificativa para agir como nós estamos agindo. Ah, então eu vou falar o que eu preciso, mas falar o que eu preciso não é agredir o próximo. Porque quando eu carrego uma informação verbal ou eu expresso ela na internet, aqui, né, publicando, eu estou correndo um risco de ser visto daquela maneira. Tá? Só que se eu não esquento a cabeça com isso, então fica um pouco difícil, né, trabalhar, né, e esta questão, não é, interna, certo? Então, eu estou colocando isso aqui para nós podermos nos avaliar nesse cenário atual. E o Livro dos Espíritos, ele, apesar de ter sido publicado há 164 anos atrás, né, 18 de abril de 1857, ele é muito atual, mas para isso nós precisamos fazer ali a contextualização, né, das suas respostas, das suas perguntas para os dias atuais. E o nosso universo hoje é esse aqui. Tá? A gente lida com isso diariamente. Tá? Isso é uma realidade do mundo material hoje. Dar as costas é negar o progresso. Esta é uma ferramenta que, aliás, mentes
egoístas e maldosas usam para fazer aquilo que eu, que julgo ser bom, não faço, tá? E isto sim é uma atitude boa, tá? Que eu preciso ter em mente, fazer o bem com essas ferramentas. Agora, contestação vazia não dá, né, gente? Aí não dá para colocar aqui no rol das nossas justificativas. Olha que interessante. Aí ele conclui: desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, aqueles pensamentos que nos colocam com a certeza de tudo, tá? Porque eles vos atacam na vossa fraqueza, é o que comentamos até agora. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. São informações muito precisas, né? Para que vocês possam estudar. Fiquem à vontade para ler todo esse capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, né? E principalmente essas questões que eu linkei para vocês, tá? Vocês revisam a live e poderão facilmente aí tê-las, não é, para vossas pesquisas e poder também se aprofundar nessa questão das nossas companhias invisíveis. Então vejam, queridos, né, e queridas, o quanto que nós precisamos aqui nos aperfeiçoar, né, internamente, né, com relação aos nossos hábitos. E aí fica a pergunta, né, o que eu faço, né? Deixa um rastro positivo ou entrega-me deixando um rastro negativo? Claro que eu vou justificar, não tenha dúvida, não é? Agora, a minha justificativa pode ser vazia, porque se eu tenho a ideia, não é, de querer transformar o mundo com rebeldia, não é, ou com revolta, eu estou muito enganado. Eu não vou conseguir. O máximo que eu consigo é me unir a outras mentes que pensam assim. Mentes que pensam assim causam, né, pensamentos muito radicais, e esses pensamentos são nocivos, porque dentro da linha da história é fácil entender o que eles causam para a humanidade. Não é? E nós já temos essas informações, não há necessidade de trabalhá-las aqui. O nosso bom senso, a nossa inteligência já conquistada, coloca para nós uma resposta precisa. Mas é impressionante como essa inteligência já conquistada por nós também vai defender a posição que eu quero, né, expressar, colocar, ou seja, aquela posição do meu ponto de vista que me mantém num cenário de resistência. Tá? Então eu quero que vocês pensem sobre isso, que vocês reflitam sobre tudo isso que foi falado e, como eu vejo, eu acredito que não vai ter nenhuma pergunta aqui no chat, não é? Pelo menos até agora não teve. E esta reflexão, então, está entregue a vocês para que seja refletida mesmo, tá? Como um roteiro de tratamento espiritual para estas questões daquilo que chamamos nesse tema de companhias invisíveis. Tá? Então, quais são minhas companhias invisíveis? Né? Meu Deus, será que eu preciso de um tratamento espiritual, isso e aquilo? É muito simples, é só observar o seu movimento interno. E se eu detectar em mim, né, ações que estão me entregando de uma maneira negativa, olha, eu estou agindo de uma forma que não é legal, é simples. Como executar esse tratamento espiritual? Nós falamos aqui, né, dentro dessa live, as questões que colocamos, principalmente a questão 469, que fechamos aqui, a reflexão de leitura, né, que vai dizer que é a prática do bem e a confiança em Deus. Né? Diante disso, você está mudando todos os seus hábitos, tá? Claro que, né, diante dos nossos hábitos já adquiridos, segundo Allan Kardec, a educação e o conjunto dos hábitos adquiridos, nós, não é, temos a tendência a nos aliar muito mais facilmente aos hábitos negativos. Tá? Nós, por livre e espontânea vontade, tá? Nós temos a tendência de fazer isso. E é claro que é muito mais fácil falar, eu estou sendo influenciado, eu estou sendo subjugado, eu estou sendo obsediado, enfim, eu dou o nome que eu quiser para isso, né? Muito mais fácil falar isso do que fazer esta faxina interna, porque essa faxina interna exige de mim. Então, quando for falar algo, pense muito bem. E se, diante do pensar, do analisar, eu entender que eu devo expor aquilo que eu trago no meu coração, não é? Enfim, a liberdade está aí,
nas minhas mãos, não é? Na minha consciência, só não se esqueça que toda liberdade exige uma responsabilidade. Então, eu sou responsável por aquilo que eu faço. Aqui não tem castigo, não. Aqui tem bom senso, tá? Acordar para isso é um pouquinho mais difícil, né? Nós somos educados no regime do castigo, né? Mas o regime da responsabilidade, essa educação, ela é um pouquinho mais difícil, porque ela exige muito de nós. Ela exige que o nosso não seja não, que o nosso sim seja sim, tá? Cabe a nós agora fazermos aqui a nossa escolha. Tenha um domingo abençoado, tá? Um domingo abençoado a todos mesmo. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus? Vamos fazer uma prece sincera? E aquela prece sincera é aquela que vasculha o nosso coração e que encontra aquele ponto do qual nós vamos nos apoiar, seja para pedir, seja para louvar, seja para agradecer. Hoje, eu quero pedir para todos aqueles que passam por algum conflito, meu Deus. Tá? Um conflito que, por vezes, lhe desequilibra. Seja um conflito material, financeiro, uma preocupação, a preocupação com sua saúde, um conflito mental, uma mágoa, um ressentir. Que essas preces, que essas vibrações possam orientá-los, possam fazer com que se conectem com uma frequência que lhes dê ânimo para ver uma nova rota, um novo caminho. E também agradecer por este dia, por esta manhã, por esta oportunidade de servir e por ter contato com esses esclarecimentos que nos tornam seres melhores. Obrigado, Senhor. Que assim seja, meus queridos. Tá? Aproveitem o domingo, né? Se divirtam, deixem de se contagiar pela alegria, alegria positiva, né? E dividam, né, entre si esses sentimentos, né, que alimentam uns aos outros. Certo, meus caros? Aqui então encerramos a nossa participação com vocês. Muito obrigado, né, por vocês estarem presentes, por fazerem parte desta manhã aqui do Centro Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Araçatuba, né, para a qual fazemos aí a nossa live. Um abraço no coração de todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Até mais.